Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, meus amados, vamos agora continuar os nossos estudos, esperando que a aula passada, conjuntamente com a tarefa pedida, vos tenha ajudado a entender o que são a moral da felicidade, a sua diferença da moral da obrigação e a liberdade de qualidade diversa da liberdade de indiferença. Mas, nesta aula, nós vamos continuar na página 92 do nosso querido Padre Pinkers. A pergunta é: como reverter o divórcio entre a felicidade e a moral? Diz ele assim: retornemos ao nosso problema central, o divórcio entre a moral e a felicidade. Poderia parecer que temos uma explicação sólida para este divórcio, arraigada tanto na história como na própria lógica interna do pensamento. Essa separação teve a sua origem no surgimento da liberdade de indiferença e na sua ruptura com as inclinações da natureza espiritual expressadas na aspiração à felicidade. Assim, a moral perdeu a fonte interior de liberdade que a nutria e viu-se forçada a buscar por uma fonte nova e externa. Noutras palavras, o homem não era mais moral de nascença, tinha que se tornar moral artificialmente pelo constrangimento da lei, imposta por Deus, pela sociedade ou pela pura razão. Esse divórcio foi tão profundo que alterou a noção mais fundamental da moral, a concepção de bem. No passado, o bem e a felicidade formavam um conceito só, expressado por uma única palavra, a bondade, o bonum em latim. A felicidade era a erradicação do bem como lado reverso de uma qualidade só. Agora, definida por sua conformidade com a obrigação legal, o bem é entendido como separado da felicidade e mesmo oposto a ela. O desejo de ser feliz parece ameaçar a pureza das intenções e a liberdade em razão do anelo que a felicidade continua a despertar no interior do homem. Parece até que a pessoa moralmente boa agora experimenta um medo instintivo da felicidade. Então a questão do bem é desvinculado
do conceito de felicidade. Como a felicidade era a consequência de fazer o bem, era a consequência do bem, de fazer o bem. Como diz aquela frase que eu brinco, ser bom é bom e fazer o bem faz bem. Hoje a gente sempre temos um monte de conceitos, né? Qualidade de vida, o que é qualidade de vida, bem-estar e etc, etc. Talvez porque temos separado o conceito de bonum do conceito de felicidade. Temos separado as coisas, como se isso não tivesse mais importância. E que qualidade de vida, estar bem, eu quero ser feliz, felicidade para mim é isso, né? Entramos num nominalismo louco. Como diminuir esta divisão? Como reconciliar a moral e a felicidade, quer no pensamento, quer na experiência? Ao apresentar-nos o modelo de outro tipo de moral, a noção da liberdade e de qualidade indica um caminho para a resposta e traz a promessa de uma renovação. Eu espero que vocês tenham visto que na nossa linha católica de apresentação, a liberdade de qualidade é o ponto de partida. Não precisa ser neotomista, nada. Precisa ter pontos essenciais. E nós vamos ver agora. Eu já falei para vocês que a base da dificuldade de tudo isso é a questão da felicidade, da metafísica. A ontologia foi deixada de lado. Hoje hoje se prefere analisar o Dasein, o fenômeno que está aí. Não que não seja válido e necessário, mas há uma chave. Aqui, Pinkers vai direto ao assunto na página 93 e diz: a redescoberta da natureza espiritual. Vamos ver aqui. A chave para a renovação é a redescoberta de nossa natureza espiritual, no seu anseio espontâneo pela verdade, pela bondade, pela felicidade, brotando de um único impulso primário. Referimos-nos aqui à natureza no seu sentido original, significando desde o nascimento, mas ela é espiritual, feita à imagem de Deus. Ela é parte da própria constituição da nossa personalidade como um princípio de universalidade. Essa renovação da liberdade a partir das raízes requer mais de nós do que uma simples discussão de ideias. Só pode ser alcançada pela experiência de uma ação pessoal verdadeira e boa, pela reflexão humilde e paciente que refaz o seu percurso, pela graça de uma luz quieta que devemos aprender a esperar. É aí, sobre essa claridade íntima, em que o bem refulge, que o desejo pela felicidade é revelado no que tem de melhor. Excluído da moral, porém, ele aparece deformado e falsificado, embora esse anseio seja próprio um raio da imagem divina entre nós. Como restaurar o desejo de felicidade em sua natureza primitiva? Uma natureza que estava tão profundamente unida ao bem que era próprio um sinal da excelência moral. Então, se nós não voltarmos a redescobrir a questão do espírito ou da alma, hoje se fala muito de interioridade, né? Mas do ponto de vista teológico, a questão do homem criado à imagem e semelhança de Deus, o que significa isso enquanto se fala de pessoa. No meu esquema pessoal, eu sempre gosto de elencar 5 itens da concepção de pessoa, que para mim são
base para analisar, não é a cerejinha do bolo, mas sem dúvida nos ajuda, que é o conceito de o ser pessoa humana, criada à imagem de Deus, pressupõe que o homem é dotado de faculdades espirituais aprendidos, ou seja, descobertos por uma metafísica clara e distinta, dotado de inteligência, de vontade, de liberdade, de capacidade de amar, dotado de moralidade e dotado de religiosidade. Vamos lá. Inteligência, vontade, capacidade de amar. Não, inteligência, vontade, liberdade, capacidade de amar, moralidade, sexto, e religiosidade. Isso é muito importante, porque senão nós nos perdemos quando a gente faz uma síntese. E as aulas devem nos ajudar. Por isso que eu leio muitas coisas do livro, faço alguns pequeninos comentários para que nós possamos dar uma sintetizada em tudo isso para aprender. Essa é a minha função, servir vocês dentro do meu limite para que vocês possam aprender esses conceitos que são importantes. Recordo sempre, nós fizemos um recorrido histórico sobre a história da teologia moral e fomos vendo como a história foi sendo realizada com a sua grandeza, mas com as suas deficiências. Vamos propor aqui um princípio de renovação que está ao alcance de todo mundo. As suspeitas recaem sobre o desejo humano da felicidade. Trata-se de um sentimento interessado, individual e facilmente egoísta. É o contrário do amor, desinteressado, do esquecimento de si e da generosidade, normalmente atribuídas ao valor moral, que exige um sentido de dever. Se o deixarmos penetrar na vida moral, o foco primário será a busca do conforto pessoal ou utilitarismo, do bem individual em oposição à universalidade das normas morais. Por isso, os sistemas que fazem da felicidade o critério de julgamento moral foram classificados como utilitaristas e hedonistas, busca prazer. Por trás de todas essas suspeitas está a primazia da experiência sensível. Então aqui tem o ponto de análise desse tópico, prazer e alegria, duas concepções de felicidade. Muitas vezes, quando a gente fala disso, nós sempre pensamos que aí buscar o prazer é um princípio utilitarista, egoísta, hedonista no nosso ato. Ora, vou ler. Quando se lê atentamente os autores, sobretudo os cristãos que consideram a vida moral como uma busca de felicidade, percebe-se prontamente que estavam perfeitamente cientes do problema. A sua primeira preocupação era enfrentar o problema do prazer como uma experiência humana, primitiva, e tomar uma oposição ao respeito dele, em nítido contraste com os moralistas modernos, que em geral raramente tratam disso. Mas o aspecto chave para discernir é a definição de felicidade oferecida pelos autores da velha visão além do prazer, e fundamenta a felicidade na experiência da alegria, algo bem diferente do prazer. Santo Agostinho dá testemunho disso nas Confissões. O bispo de Hipona começa apresentando a própria questão da felicidade em termos de alegria. Assim como todos estão de acordo em quererem ser felizes, assim também estariam de acordo
em querer sentir alegria, se lhes perguntassem isso, e a essa alegria chamam vida feliz. Vida beata, vida plena, vida feliz de Santo Agostinho. Agostinho oferece então sua famosa definição de felicidade, que se tornou clássica. A vida feliz é gaudium de veritate, alegria nascida da verdade. Ele explica isso magnificamente, dirigindo-se diretamente a Deus. Há uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas àqueles que desinteressadamente te servem, cuja alegria és tu mesmo. E a vida feliz consiste em sentir alegria junto de ti, em ti e por ti. Olha que síntese, né? Como superar esse divórcio entre ser feliz, sentir alegria e prazer? Há uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas àqueles que desinteressadamente te servem, cuja alegria és tu mesmo. E a vida feliz consiste em sentir alegria junto de ti, em ti e por ti. Olha só. Aqueles que desinteressadamente servem a Deus têm a própria alegria. Alegria em sentir alegria junto de Deus. As bem-aventuranças evangélicas, do mesmo modo, culminam após a purificação que operam no convite à alegria reservada aos perseguidos em razão do nome de Cristo. Claramente, não se trata de um convite ao prazer. Lidamos aqui com duas experiências profundamente diversas: o prazer e a alegria, que arraigam duas concepções distintas de felicidade. Uma pertence ao domínio dos sentidos, a outra diretamente ao nível moral e espiritual. Então, existem duas concepções distintas de felicidade. Uma em relação aos sentidos e o outro em relação à questão moral e espiritual. Vale destacar as suas diferenças essenciais. O prazer é uma sensação agradável, uma paixão causada pelo contato com um bem exterior. A alegria, no entanto, é algo interior, como o ato que a causa, é o efeito direto de uma ação de qualidade. Também é o efeito em nós da verdade compreendida e da bondade amada. Assim associamos a alegria com a virtude, tendo-a como um sinal de autenticidade virtuosa. Então, aqui ele fala da sensação agradável que produz a paixão, ou seja, com contato com o bem exterior, e a alegria de uma ação de qualidade que produz um sabor de uma tarefa longamente, finalmente completada. Deixa eu dar um exemplo aqui. Essa alegria interior, esse algo interior que ele fala, é aquilo que nós dizemos: nossa, poxa, eu estou cansado, adoecido, mas dever cumprido. Não no sentido do dever moral da obrigação, né? Mas no sabor de uma tarefa finalmente completada. Ou seja, eu fiz algo nobre, fiz algo digno. Também é o efeito em nós da verdade compreendida e da bondade amada.
Assim associamos a alegria com a virtude, tendo-a como um sinal da autenticidade virtuosa. Então, a alegria aqui interior também é o efeito de uma verdade compreendida. Lembra dos conceitos de verdade clássicos, né? A equação do sujeito que conhece e de objeto conhecido, ao conceito de mentira, né? O que é mentira? O que existe na mente, mentira. O prazer é o oposto da dor, o seu contrário. Ambos são essencialmente incompatíveis. A alegria, por outro lado, nasce da provação, da dor enfrentada, do sofrimento aceito com coragem e amor. Lindo aqui, né? Agora, claro, aqui é bom analisar a palavra coragem. Coragem, cordis, agere, verbo agir, agir com o coração. O prazer é breve, variável e superficial, como o contato que o causa. A alegria é duradoura, como as qualidades, as virtudes que a produzem. O prazer sensível é individual, como a sensação. Diminui quando o bem que a causa é compartilhado e desaparece quando privado dele. Por exemplo, o prazer de comer algo, de desfrutar de uma viagem, não é mesmo? A alegria, essa aqui, ela desaparece o prazer. A alegria é comunicativa, cresce com compartilhamento e recompensa. Os sacrifícios assumidos livremente. Olha só, a alegria é comunicativa. O prazer, em contrapartida, ele é individual. Ninguém pode sentir, compartilhar o prazer de comer. É algo individual. A alegria pertence à pureza e à generosidade do amor. Aqui tem um texto de Henri Bergson, A Energia Espiritual, Palestras e Ensaios. A natureza avisa-nos por um sinal claro que o nosso objetivo foi atingido. Esse sinal é a alegria. Refiro-me à alegria, não ao prazer. O prazer é apenas um artifício imaginado pela natureza para dirigir a criatura à preservação da sua vida. Não indica a direção para a qual a vida é lançada, mas a alegria sempre anuncia que a vida venceu, que avançou, ganhou terreno. Toda grande alegria tem uma nota de triunfo. Ora, se tomarmos essa indicação em conta e seguirmos essa nova linha de fatos, descobriremos que onde houver alegria, há criação. Quanto mais rica a criação, tanto mais profunda a alegria. Então aqui está, nesse ponto, a distinção clara entre duas concepções, de prazer e alegria. Claro que o prazer é bom se ele está de acordo com o bem moral, a lei moral, no sentido profundo, que é a lei do amor. Mas aqui nós vamos adiantar, então, como a alegria pode reconciliar a felicidade e a vida moral. Vamos tentar entender isso agora, tá bom? Para sintetizar. A Bíblia confirma esta perspectiva. O Novo Testamento refere-se à alegria de modo frequente e variado. O tema da alegria está presente por toda parte. Surge espontaneamente na carta aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. A alegria é um aspecto dominante na consciência dos cristãos primitivos.
Por outro lado, raramente se encontra ali o termo hedoné, prazer. Os autores sagrados o evitaram ou empregavam num sentido pejorativo, como na parábola do semeador, na qual a riqueza e os prazeres, como espinhos, sufocavam a boa semente. Sem dúvida, não devemos exagerar a separação entre o prazer e a alegria, porque podem coexistir e interagir entre si, claro. Contudo, devemos distinguir claramente as experiências específicas que cada uma delas gera se quisermos descobrir a verdadeira natureza da nossa inclinação à felicidade. Com efeito, não se pode restringir esse desejo nos limites da experiência sensível, pois ela pertence à esfera do nosso coração e da nossa mente, onde no mais profundo de nosso ser encontra-se com o anelo pela verdade, a bondade e o amor que constituem a ordem moral. Como separar a alegria e a felicidade da busca da verdade, da luta pelo bem e dos apelos do amor, sem extinguir a sua vitalidade espiritual? Assim, a experiência da alegria gera um eudemonismo, se quisermos insistir no uso desse termo, totalmente diferente daquele que mereceu a crítica de Kant. A alegria é perfeitamente compatível com a excelência moral. É um sinal dessa excelência e contribui para o seu aperfeiçoamento. A fonte da alegria encontra-se nas profundezas do nosso ser, nas raízes da nossa liberdade, quando essa liberdade se abre para a efusão do bem e da verdade. No entanto, para permitir que as águas desta fonte jorrem em nosso interior, temos que tomar uma decisão pessoal de grande custo. Ao receber o chamado para um bem maior, um bem que nos revelará a verdadeira alegria no núcleo da nossa existência. Acaso conseguiremos romper as correntes do encanto do prazer por meio de uma renúncia libertadora? A descoberta da alegria, além da nossa experiência, é um passo decisivo para a maturidade moral. Chega-se a perceber, ao preencher seus requisitos, que a alegria não destrói, ao contrário, refina e ordena o prazer. Olha só. Vamos lá. A alegria não destrói, ao contrário, refina e ordena o prazer. Quanto mais nós somos educados, vamos nos educando na vida com a liberdade de qualidade, mais os nossos prazeres são mais nobres e são prazeres. Mas veja quanto menos nos educamos na liberdade de qualidade, mais somos escravos de prazeres, em alguns casos criminosos do homem, que aqui não vale a pena nem dar exemplo, por exemplo, os crimes sexuais. A partir dessa experiência, podemos estabelecer o elo vital, tão anêmico e apático, das morais da obrigação, entre as alegrias e as virtudes. Podemos também compreender de que modo as virtudes assemelham-se às artérias que carregam a vitalidade e dispersam a alegria através de todo o organismo da vida moral. A reconciliação entre a moral e a felicidade pela alegria, diz Pinkers, é, no meu ponto de vista,
condição essencial para a renovação da teologia moral. Para afirmar estavelmente esta reconciliação, devemos até rever a nossa compreensão da liberdade pela redescoberta de nossa natureza espiritual. Sobre esse fundamento, podemos iniciar a reconstrução da moral cristã. Devemos empreender duas trajetórias nesta tarefa: lutar para reinserir a ação do Espírito Santo na vida moral e a harmonia com a lei evangélica, e fortalecer a doutrina do direito natural a partir das nossas inclinações naturais. Então aqui vamos terminando essa videoaula com esses elementos, não é? Vamos aqui ver o que podemos sintetizar como simples. Eu paro a aula por aqui. Vocês, tendo como elementos as coisas que nós lemos juntos aqui e o trabalho que deveis me entregar até hoje sobre a liberdade de qualidade, não é aquele resumo, esquema, resumo ou resumo, esquema, e liberdade de indiferença, procurar aqui, com o trabalhozinho que eu vou dar, sintetizar essas coisas aqui. Alegria, o que é alegria? Ela é, o que é sentir alegria? É produto de fazer o bem, ser feliz, não é? Em outras palavras. E ela é o meio de reconciliação. Não se trata de fazer uma dicotomia entre a alegria, aqui, desculpa, eu me perdi. Eita, tá aqui. Vou voltar à página, desculpa. Prazer e alegria são coisas distintas, mas não são contraditórias. Pelo contrário, basta estudar. Mas eu vou deixar um trabalho para que vocês façam um fichamento de um texto e que vos ajuda a sintetizar isso, não é? Há um divórcio entre felicidade e a moral, porque surge, depois de Guilherme de Ockham, a moral da obrigação, que depois tem seu auge em Kant, etc. Ok? Mas a felicidade, da onde eu entendo isso? Redescobrir o quê? A natureza espiritual do homem, essa realidade única, corpo, alma, espírito, essa realidade corpo e alma espiritual, onde tudo está integrado e que nos encanta. No princípio não era assim de Jesus, não era assim, muitas coisas não eram assim, entrou o pecado. Aí entra também, que eu queria falar com vocês, acho que é o mais importante para finalizar essa aula, a nossa diferença de compreensão. A antropologia católica vê o homem como o homem ficou com a natureza ferida, não destruída. Depois dos reformadores, a ideia de que não, o homem não tem jeito, ele é declarado justo por causa de Cristo. Não. O efeito da redenção de Cristo possibilita o homem, não obstante as suas misérias, a ser grande e a ser santo, a consagrar-se a Deus, a poder viver. E o que é ser santo, né? Nós temos uma ideia muito, às vezes, obscura do santo, como um santo, alguém que era triste, que se mortificava, que não sei. Mas o que é um santo? Um santo é alguém que adequa a sua vida à vontade de Deus, porque redescobre com a graça do Espírito Santo, como nós vamos estudar no próximo capítulo. Enquanto criatura, ele foi pensado para ser feliz. Vou só ler um texto aqui, ver se eu consigo aqui. Desculpe-me, como eu sou muito criativo, assim, aparecem coisas que eu não pensei em falar, mas quero falar, só um minutinho.
Só um minutinho, tá, moçadinha? Vamos ver se... Os 10 mandamentos da serenidade encontrado no diário espiritual de São João 23 disse... São 10 mandamentos da serenidade. Eu vou ler 2, tá? O terceiro diz: só por hoje sentirei-me feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz, não só na vida eterna, mas também neste mundo. E o 9, só por hoje ficarei firme na fé de que a divina providência se ocupa de mim, mesmo se existisse somente eu no mundo, e ainda que as circunstâncias manifestem o contrário. Interessante como um santo vivia claramente o sentido de felicidade. E nós sabemos que ele era um santo muito normal. Gostava de boas amizades, gostava de comer, era gordinho, era muito jocoso, muito simpático, cheio de bom humor. Por isso, diz uma historinha que quando foram fazer o retrato dele como Papa, um retrato, ele pediu para colocar uma citação do Evangelho que diz: não temais, sou eu. Para dizer, olha, sou eu mesmo, sou feio, mas sou eu. Muito brincalhão. Então isso, entender procurar ver que não há uma dicotomia entre prazer e alegria, mas que a alegria tem a sua ação muito mais profunda que dá sentido ao prazer, porque prazer pelo prazer pode ser bom ou mal. O conceito de paixões, né? Que Tomás também analisa na Suma, como nós falávamos. Vou ler esse último texto para a gente terminar. João 15, 8 ao 11. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me disse, como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai, e persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Olha, qualquer dúvida, me liguem, me mandem e-mails, podem me contactar que a gente vai trabalhando. O importante é que vocês se percebam que a aula gravada é apenas o primeiro elemento da apreensão. Infelizmente, nós não estamos juntos para poder ter o tempo de condividir, resolver perguntas e respostas. Mas a gente vai fazendo e com a graça de Deus vai dar certo. Muito obrigado, paz e bem.